Iniciou. Ah, não, não, tá. Não. Ah, iniciou. Bom, a gente começa a gravar então numa terça-feira 13, né? Hoje é terça-feira 13, então vai dar sorte. E é a 30ª, não sei quanta sessão, 33ª, quarta. Sempre perco a conta. E hoje é um dia especial porque é uma das sessões que antecede o primeiro congresso de raciocínio clínico. Tá? Que o professor Leandro está aqui, lá do blog Raciocínio Clínico, que é um dos blogs que me inspira até hoje. Ele, junto ao Fabrício e o Pedro Gordon, fazem um trabalho muito interessante, né? Eu pensava que, antes de achá-los, eu falei, cara, só eu quero ficar falando dessas coisas. Aí eu vi que tem mais gente, né? Que fala de uma forma muito mais completa e eles tiveram a iniciativa de montar esse congresso do raciocínio clínico. Aí, Leandro, eu estou gravando aqui, aí vai para o YouTube. Seria legal você falar para a gente um pouquinho do congresso, como é que se inscreve. Só para a gente deixar registrado e salvo aqui também, cara. Agora, agradecer aí ao Bruno pelo convite, né, e pela oportunidade da gente fazer divulgação aí do evento, que vai estar incrível. A gente está promovendo o primeiro Congresso Brasileiro de Raciocínio Clínico, que é um congresso independente, organizado pela gente, do site Raciocínio Clínico, junto com várias ligas acadêmicas e associações de estudantes aí do Brasil todo. Vai acontecer online dias 27, 28, 29 de julho. A programação está fantástica, tem palestrantes de altíssimo nível nacional e internacionais, né? Inclusive os caras que são os papas de raciocínio clínico e erro diagnóstico no mundo, aí, o Dr. Pat Crosker e o Dr. Mark Graeber, cara fera, os caras que fundaram a Sociedade para Melhorar Diagnóstico em Medicina nos Estados Unidos, vão participar do congresso. É um congresso organizado por estudantes, para estudantes. Então, as inscrições estão abertas, custa a impressionante quantia de R$19,90. Nem vintão, não dá nem um Big Mac a inscrição no congresso. Pode dividir também, né, em 10 vezes. Dá para fazer em 10 vezes de R$2, se quiser. E aí, e realmente, pessoal, não hesitem em se inscrever, né? Porque o Congresso tem pessoas muito mais importantes e ele é muito maior do que a gente consegue imaginar no que nesse tema, né? Raciocínio clínico. Então, realmente é imperdível. É imperdível. Eu estou impressionado com a programação. Vou lembrar sempre da presença do professor Pablo Blasco, né? Da Sobranfa, que vai fazer uma participação cultural discutindo cinema no contexto de medicina. Então, é uma coisa de alto nível, não tem treta com o MEC, não tem treta com indústria farmacêutica, não tem essas maluquices aí de sei lá. Não tem nada dessas porcaria aí. A gente não está ligado à universidade, não é um evento universidade, nem academia, nem associação, nem político, nada. É independente de quem gosta de raciocínio clínico mesmo. E vai ter, inclusive, rock, viu, Bruno? Hoje é Dia Mundial do Rock, né? Ah, lá. Então, a gente vai ter entre as atrações culturais também um trio gaúcho, de roqueiros gaúchos, que é o Los Três Plantados, que vão participar e vão fazer uma palhinha lá pra gente. São 3 roqueiros velho gaúcho que receberam um transplante de órgãos, os 3, e eles se juntaram num trio para produzir músicas para conscientizar sobre a importância da doação de órgãos. Vão participar também do nosso congresso, vai ser atração cultural também. Então vai ter até legal. rock. Ué, então... aliás, a gente podia... Bom, mas esse é outro assunto, que a gente tem um podcast também de medicina e rock, a Camila participa, e mas a gente combina isso depois, da gente fazer um capítulo especial. Mas vamos lá, Camila, começa a apresentação aí. A gente está chegando em 96 pessoas, em breve ninguém entra mais. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Camila, sou aluna do Unifagoc, do 5º ano, presidente da Liga. Vou começar a ler o relato do caso que eu trouxe para a gente discutir. RSO, 64 anos, gênero feminino, com antecedente de hipertensão em uso de captopril e furosemida, referia dispneia progressiva notada já aos médios esforços há 25 anos, acompanhada por edema de membros inferiores, nictura e ortopneia. Procurou o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, queixando-se de há uma semana piora na dispneia e há um dia dor em região cervical. Ô, Camila, só um parênteses, eu não estou vendo sua tela, não. Ixi. Compartilha aí, peraí. Peraí. Só um minuto, o que aconteceu?
Ana Caroline com a câmera ligada. Que bom, né? O pessoal podia ligar a câmera. Vamos tornar o negócio mais pessoal. A Flávia também. Ah, isso é porque parece que... Agora eu tô vendo. Agora sim. Ah, tá. Começa de novo aí. Tá. RSO, 64 anos, gênero feminino, com antecedente de hipertensão, em uso de captopril e furosemida. Referia dispneia progressiva, notada já aos médios esforços há 25 anos, acompanhada por edema de membros inferiores, nictura e ortopneia. Procurou o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, queixando-se de há uma semana piora na dispneia e há um dia dor em região cervical. Também referia a 4 dias febre não aferida e tosse seca. Eu também já tinha disponibilizado o exame físico. Quer que eu leia? Sim. No exame físico da admissão hospitalar, apresentava-se em mau estado geral, corada, hidratada, cianótica, anictérica e afebril. A ausculta pulmonar e cardíaca, o murmúrio vesicular estava presente bilateralmente, com estertoração crepitante nos 2/3 inferiores à esquerda, saturação de oxigênio 72% em ar ambiente, frequência cardíaca 100 batimentos por minuto, pressão arterial de 180 por 10, bulhas rítmicas normofonéticas em 2 tempos, sem sopros. Não havia alterações anotadas no exame físico abdominal. Tá. A gente sempre tem o hábito de passar a palavra para algum aluno que queira falar alguma coisa. Lembrando que a linguagem falada nunca é errada, né? Então, o que nos interessa aqui é a expressão das impressões de você, não é uma prova. Eu gostaria de ouvir algum aluno disposto a falar, né? Sem ser o Sábio, né? Que eu sei que o Sábio vai falar daqui a pouco, mas aí deixa alguém falar antes dele. Flávio, levantou a mão. Oi, boa noite, professores. Batendo o olho assim de cara, numa paciente já idosa, com um quadro crônico de dispneia, edema de membro inferior e ortopneia, uma paciente hipertensa, a primeira coisa que me vem na cabeça é um quadro de insuficiência cardíaca, que eu acho que em algum momento, seja por um quadro infeccioso, por causa dessa febre não ferida aí, ou de repente por uma emergência hipertensiva, tem uma pressão alta, 180 por 100, ela descompensou e acabou fazendo um edema agudo de pulmão. Acho que o quadro sindrômico que ela encaixa agora como emergência seria um edema agudo de pulmão para mim. Deixa eu aproveitar o Leandro aqui, que eu gostei do jeito que você começou a falar. Você falou assim, batendo o olho assim de cara, né? Isso aí é algum modelo de raciocínio, Leandro? Ele está falando do velho e bom Sistema 1, né? É o reconhecimento de padrão, é que ele já via esse filme antes. Então, o nosso amigo aí, ele realmente chamaram a atenção dele algumas informações da história, né? Como a dispneia crônica, a hipertensão, a história prévia de hipertensão, né, arterial, e ele bateu o olho aí e reconheceu uma síndrome de insuficiência cardíaca. Acho que é uma hipótese interessante, né, é o que o Sistema 1 sopra para a gente em primeiro lugar, até porque o caso começa com, né, paciente idosa, hipertensa, já começa o hipertenso na primeira linha. Acho que isso, lembrar que existe também uma questão interessante no raciocínio clínico, que é o efeito da primazia, né? As informações que estão no começo ou no final da história, muitas vezes são as que nos chamam mais atenção, e nem sempre são as mais importantes. Show de bola. João levantou a mão. Então, a questão que falou o Flávio é interessante, que ele disse que, de fato, tem uma insuficiência cardíaca como um quadro de base do paciente, né? Então, assim, eu acho que ela tem, de fato, isso como um quadro crônico de base que ela tem, né? Só que ela tem uma coisa nova há uma semana atrás. Então, pode ser ela tem uma piora de uma dispneia de base que ela já tinha, né? Então, ela tem... e há 4 dias estava indo com febre, com tosse. Então, ela tem um quadro, talvez, pulmonar aí associado também, né? Eu acho que, a princípio, se isso é ou não na pandemia, eu não sei. Pode ser um Covid ou não. Mas, assim, esse achado de ausculta localizada em base esquerda fala um pouco contra edema agudo de pulmão para mim. Que geralmente ele é bibasal, ele geralmente tem esteto até ápice, né? Tem um quadro de dispneia bem importante. Eu acho que talvez nesse caso aí, a gente pode dizer assim, que é uma dispneia crônica, progressiva, com piora aguda,
que está evoluindo com uma causa de uma descompensação aguda do quadro de base. Pode ser um TEP, pode ser uma pneumonia, pode ser um COVID. Ela vale fazer algumas coisas, que tem algumas causas que descompensam uma insuficiência cardíaca, né? Pode ser uma infecção, pode ser um TEP, pode ser um COVID, pode ser um monte de coisa que a gente tem que investigar, exame de imagem, eletro, enfim. Né? Isso aí. Mais alguém? Se mais algum aluno quiser falar, vai ser um prazer. Lembrando que vai ficar gravado, hein? Para sempre. Fala aí, Sávio. Eu sei que você está se coçando para falar aí. Liga a câmera, Sávio. Boa noite, tudo bom? E aí, cara? Boa noite, professores, boa noite, colegas aí também. Eu concordo muito com o João Luiz, né? Realmente é uma paciente que é uma paciente idosa que chega com a queixa crônica, mas ela não queixa disso. O estímulo iatrotrópico dela é a piora da dispneia e uma presença de febre. Então, o que leva a paciente ao pronto-socorro é essa febre associada à piora da dispneia. E quando essas queixas surgem, né, principalmente quando associada à alteração da oximetria de pulso, isso me faz pensar numa anatomia pulmonar e numa doença infecciosa. Então, a suspeita que me vem à mente seria, de início, uma pneumonia. De qual etiologia, eu não sei. Pode ser um coronavírus? Pode, mas também pode ser uma pneumonia bacteriana. Mas seria uma pneumonia aguda. Então, uma etiologia viral ou bacteriana. Isso só poderia ser diferenciado através de exames, né? Mais a fundo. Só que uma outra coisa que seria interessante aí é a necessidade do raio-x, né, para estar confirmando essa hipótese da pneumonia, né? Pois a tríade da pneumonia seria a presença dos sintomas, né, febre, tosse, dispneia, associado a alterações no exame físico e também com a presença de uma consolidação no raio-x. E, por fim, essa é uma paciente, que é uma pergunta que eu sempre faço, né, se eu internaria ou não. Essa paciente aí é uma típica paciente que ficaria internada. Eu acho que se impõe um diagnóstico de trabalho agora também, porque é uma paciente que está hipertensa, taquicárdica e saturando a 72, né? E alguém quer falar um pouquinho do que se faz com uma paciente dessa? Ela está lá, sentada na sua frente, enfim, num consultório de emergência, talvez, ou chegou de maca pelo SAMU. O que vai fazer com ela, né? Ô, Guilherme, fala aí, você que é nefrologista, cara. Eu acho que a impressão que dá é exatamente essa, né? A gente tem uma coisa crônica que vinha, é até estranha a história, né? De 25 anos de evolução, né? Mas, tudo bem, é alguma coisa crônica que, por algum motivo, descompensou e piorou a dispneia. De fato, muito provavelmente está relacionado a alguma coisa infecciosa, né? A gente tem febre, tem a ausculta alterada em um dos pulmões, né? A sensação que dá é de que é alguma coisa pulmonar naquele pulmão ali, né? Da alteração, que é o esquerdo, né? Esquerdo. Só que ela está grave, né? 72 de saturação. Então, e assim, o exame físico dela, a princípio, não parece um exame físico de insuficiência cardíaca descompensada, né? Ele não cita turgência jugular, o paciente não tem crepitação bilateral. Então, assim, talvez o principal motivo da dispneia não seja a insuficiência cardíaca descompensada. Pode até estar um pouco descompensado, né? Mas talvez seja mais o processo infeccioso em si. Eu, inicialmente, o que eu faria para essa doente? Exames, né? Exame hemograma, bioquímica, né? Raio-x de tórax, certamente. Oxigênio, né? Por macronebulização com oxigênio. Uma gasometria arterial seria bem-vinda também. Mas o que? Essa pressão, se mantiver essa pressão muito alta, talvez valha a pena a gente pensar em algum vasodilatador venoso, um tridil, né? Mas aí teria que ver qual vai ser o comportamento dessa pressão. Eu acho que assim, o raio-x vai ajudar muito a gente, como tem febre, tem essa alteração importante na escuta, certamente vai ganhar algum antibiótico, né?
Então, acho que, aí não sei, clavulin com azitromicina, pensando em um perfil bacteriano mais comum, né, ou ceftriaxone com azitromicina, pensando em germes de pneumonia comum e típica, né. Acho que eu ficaria mais ou menos por aí. Show. Só para quem está aqui presente e gostando da sessão, lembrar de entrar um pouquinho antes, porque a gente já entrou no esquema revezamento, né? Que tem gente na fila para entrar, tem 100 pessoas, aí vai caindo um, vai entrando o outro, mas não necessariamente entra quem caiu. Então, tem gente que está perdendo a sessão. Leandro, o Leandro está de mão Bruno, levantada. rapidinho. Fala. Só um detalhe. O pessoal falou, né, que a ausculta de um lado só fala contra edema agudo. Certamente fala, né? Mas tem um edema agudo que pode ser causado, que pode ser de um lado só, né? Que normalmente é o edema agudo pós drenagem de derrame pleural, né? O edema agudo de reexpansão. E a gente vê com alguma frequência isso, principalmente no CTI, né? Que faz mais esses procedimentos. Não é incomum você ver isso, não. O doente está lá relativamente bem, você faz uma toracocentese no paciente, o doente aparece lá com a dispneia importante, tal, você vai escutar, o cara tem edema agudo de um lado só, que é o edema agudo de reexpansão, né? Já vi algumas vezes. A gente teve um caso mês passado aqui, cara. Exatamente isso. E interessante, levantar a bola da dor cervical, né? Não sei se é disso que o Leandro quer falar, o Leandro está com a mão levantada. Eu vi a postagem essa semana da dor cervical, né? Quando bebe álcool. Mas aí eu achei legal a menina entornando a garrafa de vodka. Essa que eu lembrei. Mas dor cervical dor cervical pode acionar alguns outros scripts mesmo, né, de fato, aí, como vocês estão falando. É que eu lembrei agora que eu sou professor de semiologia, Brunão, e aí, assim, me chamou a atenção essa senhora ter dispneia faz 25 anos, né? Isso dispneia de muita longa data. Em geral, a gente ensina os nossos alunos aqui na universidade, que dispneia, dependendo da duração, a gente pensa em causas diferentes. Dispneia com décadas de duração, em geral, é problema pulmonar, né? Dispneia com anos de duração, alguns meses, em geral, é cardíaca, né? E dispneia com dias a semanas, às vezes tem causa infecciosa, ou algumas outras causas até mistas aí, né? Mas me chama a atenção mesmo, 20 e poucos anos de história de dispneia e agora uma descompensação aguda nos últimos 4 dias, talvez ela tenha uma doença de base que seja pulmonar e não cardíaca. Eu fiquei com essa impressão. E outra coisa que me doeu também, enquanto assim, professor de semiologia, é o exame físico, que eu estava curiosíssimo para saber como é que está o frame, a percussão do tórax. Ia me ajudar bastante nessa avaliação aí, porque ficou a dúvida mesmo, né? Se ela tem uma síndrome de condensação, né, localizada, nesses 2/3 inferiores à esquerda, ou se é alguma outra síndrome. Fiquei curioso para saber a semiologia completa. E também eu acho que concordo com o Guilherme que a edema de membros inferiores e estase jugular aqui seriam dados importantes, né, para reforçar a hipótese de uma insuficiência cardíaca, mas nesse caso aqui não sei se não tinha ou não está relatado. Aí defender a Camila aqui, provavelmente isso aí não está no relato de caso, né, Camila? Vou continuar lendo. Bruno. Não, então deixa o Luciano falar. Bruno, eu concordo com o que a maioria falou aí. A impressão minha inicial tende a pensar que essa paciente tem essa dispneia progressiva dela. Assim, pela vinheta, a princípio, me passou a ideia de um quadro de insuficiência cardíaca, mas, como, né, o Leandro falou, eu sempre fico com o pé atrás do diagnóstico inicial, sabe? Porque a dispneia progressiva, né, igual o Leandro falou, a dispneia da cardiopatia, ela é mais rapidamente progressiva do que a da pneumopatia. Então, quando você tem uma anemia mais lenta, você tende a pensar numa anemia, numa pneumopatia. Já a insuficiência cardíaca, ela é mais progressiva. Realmente, esses 25 anos fala um pouco contra, mas, ao mesmo tempo, o paciente que tem ortopneia, tem edema de membro inferior, então, assim, pela vinheta, eu pensei mais em quadro cardíaco, mas não afastaria a pneumopatia. Agora, o que me estranhou, assim, é um paciente que tem um quadro aí a esclarecer, né, assim, a primeira hipótese seria um problema cardiológico, mas eu ficaria com o pé atrás, como eu falei, um quadro pulmonar, mas me estranhou que essa paciente descompensou por outra razão. Assim, aparentemente parece que não tem a ver com o quadro crônico dela, que aí vem com o quadro de febre, né, por exemplo, congestão não vai dar febre. Então, assim, parece, a princípio, pensaria mais uma coisa infecciosa ou inflamatória. E aí você entra, né, nas causas inflamatórias, que é a coisa toda, né? Agora,
que me estranha é esse derrame, não sei se é derrame ou essa coisa do lado esquerdo, do que fala contra uma descompensação cardíaca, né, igual vocês já falaram aí. Então, a princípio, assim, você pergunta muito, né, o que você já viu? Me lembra muito, assim, sei lá, uma pericardite, pleurite, né, do lado contrário, ou, por exemplo, um derrame pleural, até de etiologia neoplásica, sabe? Então, assim, aí você começa a viajar, né? Mas me estranhou essa alteração do lado esquerdo do pulmão dela. O Rafael fez um comentário que eu fiquei curioso, cara. Pensei em tuberculose disseminando para meninge. Me explica aí esse pensamento. Não, na verdade eu pensei nisso, não, eu acho que pode dar esse quadro, mas porque, sei lá, essa dor cervical, na verdade, me chamou bastante atenção, porque eu acho que como é caso clínico, as informações não estão aí sem motivo. Mas eu pensei que, por exemplo, disseminando para meninge, causando um estado inflamatório da meninge, poderia causar essa cervicalgia, mas não sei se está correto esse raciocínio. Só uma informação conceitual, né? A meningite tuberculosa, normalmente ela tem 3 fases. E nenhuma dessas fases inclui muito sintoma meníngeo, não, tá? Normalmente a primeira fase é uma alteração de comportamento, depois é um rebaixamento da consciência e, por último, as vasculites, que são os AVCs. Então, a meningite tuberculosa, ela não tem um comportamento de uma síndrome meninge aguda, tá? Então, é uma questão conceitual, entendeu? Para você, quando você for lembrar da meningite tuberculosa, não associa ela à meningite aguda, não, porque é um quadro muito difícil de dar diagnóstico, sabe? Entendi. Mas esse quadro de vasculite pode gerar essa cervicalgia? Não, é vasculite AVC, né? É um AVC, faz uma síndrome piramidal aguda, entendeu? Uhum. Eu já tive 2 casos disso, assim. Uma senhorinha ia fazer eletrochoque, eletroconvulsoterapia para depressão refratária, e aí a gente conseguiu fechar depois a meningite tuberculose, porque ela tinha um líquor inflamatório. Maria Esmeralda, nunca vou esquecer o nome dela. Entendi, obrigado. Mas eu acho que você pode seguir, Camila. A gente já está aí com 25 minutos nos 2 primeiros slides. Eu imagino que, como exceção, tem um monte de pegadinha, né? Não vai ser uma besteira. Bora, minha filha. Oh, meu Deus, Camila. Tá sem som, Camila. Ah, tá, tava sem som, desculpa, é porque tá caindo a minha... Vê se deu aí. Mas só não tá passando o slide. Não? Não. Ué, Não. e agora? Tira e abre de novo, melhor. Tô fazendo pra parar de apresentar, mas não dá. Tenta atualizar a página. O problema é se Eu sair saí de novo, você não- tá? Porque tá caindo a internet. É porque eu tô usando o computador. O Leandro tá assumindo ali que tá roubando as coisas do Luciano, hein, Luciano? Ah, então, ô, Leandro, você sabe que, igual o Bruno falou, eu sempre gostei do raciocínio clínico, né? Assim, fiz estágio de raciocínio clínico com o professor Mário Lopes, em BH, quando era estudante, sabe, acadêmico. E era um sonho meu fazer isso para os alunos. Então, já montei grupo aqui, eu dou aula aqui em Ponte Nova, Minas Gerais, né? Na faculdade aqui perto do Bruno aqui. E aí, eu montei, quando eu comecei a pesquisar, o primeiro site que eu encontrei foi os seus mesmo, sabe? Então, inclusive, roubei vários casos seus no curso que eu faço. Eu tenho um livro que eu comprei, tem uns casos que eu tenho. Como eu sou gastro, acabo tendo mais casos de gastro. Então, eu precisava de outras áreas, né? Então, eu confesso que eu roubei alguns casos seus também. Não, Isso aí, a gente compartilha o que é bom, né? Verdade. Isso. Também compartilho muita coisa sua. Mas admiro vontade que demais dá o trabalho seus. Assisti a live suas com o Bruno o tempo todo. Não compartilhou? A vontade que dá é roubar o nome, né? Raciocínio clínico, mas é foda. Aí tem que ficar mudando o nome. Não, eu falei assim, acharam, já roubaram foda, o nome. né? Eu falei assim, Exatamente, nunca eu pesquisei, estava lá, raciocínio clínico. Vou criar um site de raciocínio clínico, tá até criado lá. Aí tem que mudar o nome do negócio. Não tá apresentando. Agora tá. Agora tá? Tá, mas não o slide. Ai, gente. Aí, agora foi. Eu dei... Ai.
O hemograma apresentava anemia normocítica normocrômica de hemoglobina de 9,2, foi na 28%, 13 mil de leucócitos, com 14 de bastões, 72 de segmentados, 8 de linfócitos, 4% de monócitos, 2% de eosinófilos e 3.005 de plaquetas. Além disso, o tempo de TP é 15,2 segundos, 67%, o INR de 1,26, TTPA de 44,9 e glicemia de 78. A ureia foi de 26, creatinina de 1,2, sódio de 139, potássio de 4,3 e o CPK e CKMB dentro dos limites da normalidade. Posso continuar? Acho que alguém quer comentar alguma coisa? Então, anemia normocítica normocrônica com leucocitose com desvio para a esquerda, né? Com uma linfopenia relativa ali, né? Ele tem 1.100 leucócitos, talvez. Isso aí é um dado para ficar de antena ligada, né? Aí Pode seguir, Camila. Bom, fez um eletro, aí vai demorar um pouco. Apareceu aí já? Não. Tá lento, não sei porquê. Posso lendo o eletro? Enquanto não aparece. Vou passar para Pode falar. O ritmo sinusal, uma frequência cardíaca de 75 batimentos por minuto, um bloqueio completo do ramo esquerdo, onda T invertida em parede lateral. Eu vou pedir para alguma das meninas da liga apresentar para mim. Ele não tá. Ô, Marco, você tá calado aí, cara? Você quer falar? Quer falar não? BRE quando a T invertida é esperado, né? Não tem nada de anormal. Doente com a... Mas isso deve ser cardiopatia mesmo, né? Porque você está esperando um doente com a cardiopatia com 25 anos de evolução de insuficiência cardíaca, nada menos assustador do que um BRE, né? Uhum. Eu queria ver o eletro. Tá aparecendo. Está agora o eletro. O eletro tem lá a foto. E uma coisa que o Dr. Leandro falou, que é importante, que ela tá com um quadro muito, digamos assim, leve para quem tem uma oximetria de tão baixa assim, né? Tá acianótica, ela tá com uma frequência cardíaca boa ainda, né? Então, esperaria mais coisa para alguém com uma oximetria tão baixa assim, né? De menos de 80%, né? E só lembrando também que às vezes a sessão dá uma bypassada na realidade, né? Porque essa paciente teria que ter recebido oxigênio, teria que ter uma gasometria. Algumas microdecisões, elas são colocadas de lado nas sessões. E a gente entende que é assim mesmo, né? Mas não, tem que lembrar que é uma paciente dinâmica. É uma paciente que ela está dizendo assim, eu vou morrer, né? Ela está dizendo com os sinais vitais dela que ela pode morrer a qualquer momento. Então... O Guilherme caiu, porque eu não estou vendo ele aí, mas assim, como intensivista, eu vou falar com o Guilherme também é intensivista. Esse doente chegou morrendo, né? 72% da sala de urgência. Isso aí é de caramba, né? Ah, ele está aí, apareceu. Né? E é bem proporcional isso aí, né? Esse doente chegou muito grave, né? Pois é, eu só não estou entendendo por que você quer falar só com o Guilherme isso. Eu sou clínico. Não, tudo bem. Então você conversa com o Guilherme, liga para ele mais tarde. Aí fala pra ele. Não, tudo bem. Ciúme, Guilherme. Não é ciúme, não. Ciumento, né, rapaz? Eu sou ciumento, pô. Que isso? Aí, para resolver. Não tem nada de ciúme, não. Tem que ser justo. Mas isso é importante, né? O paciente está dando um sinal para a gente, né? Que ele está morrendo. E aí, emergência, de certa maneira, é identificar quem está morrendo e entreter quem não está morrendo, né? Entreter, entre aspas, não leva isso para o lado pejorativo, mas é isso. Né? A emergência é tentar descobrir quem está morrendo e fazer alguma coisa. Ah, a Cássia está apresentando, então, né? Vou apresentar para mim que a internet está péssima. Bora, Cássia. Aí eu elevo. Ah. Pode falar.
Aí fez o raio-x de tórax. No raio-x tinha uma área cardíaca aumentada, congestão pulmonar, dificuldade de visualização da base pulmonar esquerda em função da cardiomegalia e opacificação da região retrocardíaca. E tem o raio-x aí? Não, não tinha o raio-x. Pô. Só tinha informação dele. Não tem no artigo, não tinha o raio-x? Não, não tinha. Até agora não tem nada estranho aí, né? É. Bom, A pneumonia, o paciente foi assim. Na vida real, nada estranho, né? Pode seguir, Camila, para até começar a ficar estranho. A paciente foi internada com a hipótese diagnóstica de insuficiência cardíaca descompensada por broncopneumonia, tendo sido interrogado equivalente isquêmico coronariano, iniciada antibiótico terapia com levo, além de serem introduzidas medidas para insuficiência coronariana. Aí pode agora deu uma dissociação com a ausculta, né? Com o raio-x, né? Você vê a opacificação do lado esquerdo? Desculpa aí, é do lado esquerdo? Ah, não, tá. Ah, não, então tá certo. Pode seguir. Peraí. No mesmo dia da internação hospitalar, a paciente foi admitida na unidade semi-intensiva, apresentando irregular estado geral, descorada, uma cruz em 4, anictérica febril, cianose central, uma cruz em 4, com perfusão periférica mantida. Frequência respiratória 24 por minuto, murmúrio vesicular presente bilateralmente, com estertoração crepitante nos 2/3 inferiores de ambos os hemitórax, sibilos expiratórios discretos, saturação de 88 em catéter de O2 em 2 litros por minuto, frequência cardíaca 72 batimentos, bulhas rítmicas hipofonéticas em 2 tempos, a pressão arterial de 140 por 70, estase jugular presente, uma cruz em 4 a 60 graus, abdômen globoso, flácido, dor à palpação em região supraumbilical, onde havia uma pequena hérnia redutível, anel herniário de cerca de 2 centímetros, sem dor à descompressão brusca, sem visceromegalias, timpanismo à percussão. Edema de membros inferiores, uma cruz em 4, Glasgow 15, sem déficits motores. Resolveram examinar ela, então, né? Exatamente, né? E aí, Leandro, você que estava incomodado com o exame físico, e agora, cara? Melhorou, né? Mas agora eu fiquei na dúvida se o primeiro examinador não auscultou o lado direito, né? E ela, sei lá, ou se apareceu agora uma alteração de ausculta direita que antes não tinha, que são duas coisas bem diferentes, né? Se a gente entender que a estertoração progrediu agora rápido para o pulmão direito também, a gente tem que pensar em alguma doença que progride rápido. Pode ser congestão, né? Que agora as coisas estão apontando mais para uma insuficiência cardíaca mesmo, né? Já tem um eletro alterado com bloqueio de ramo esquerdo, tem uma estase jugular, tem um edema de membro inferior, até uma dorzinha aí em região epigástrica que talvez, sei lá, a gente forçando a barra, talvez seja hepatomegalia, né, dolorosa, já ficou mais com cara de insuficiência cardíaca. Mas tem outras coisas que também podem progredir rápido, né, piorar a ausculta e o raio-x de maneira muito rápida, e essas geralmente são doenças catastróficas, né, então tem algumas infecções, pneumonia estafilocócica, enfim, e algumas vasculites também que podem progredir extremamente rápido e causar essa piora abrupta, né, da ausculta. Lembrando, inclusive, vasculites pulmonares, leptospirose, hemorragia alveolar, né? Mas eu já estou viajando na maionese aqui também. E essa turgência jugular, com bulha abafada, área cardíaca aumentada? Bulha abafada me preocupa, hein, cara? Porque tem eco desse doente aí, gente? Tem eco aí, Camila? Vai ser o próximo exame que eles vão fazer, é o eco. Acho que o tamponamento cardíaco é uma condição que tem que ser pensada, né? É isso aí que eu quero saber. Pode passar então, Camila. Faltou hipotensão, né? 14 por Mas 7. nem sempre tem, né? Foi solicitado eco torácico para avaliar a função cardíaca e possível área de comprometimento da contratilidade segmentar, pensando em isquemia.
que foi realizado no dia seguinte, evidenciando contratilidade segmentar do ventrículo esquerdo normal, fração de ejeção de 65%, átrio esquerdo 39 milímetros, hipertrofia concêntrica moderada, massa ventricular esquerda de 380 gramas, sem alterações morfológicas das válvulas, válvula mitral com inversão do padrão de fluxo EA, compatível com alteração do relaxamento ventricular, derrame pericárdio de grande volume, com sinais de tamponamento das câmaras direita. Não é possível que essa mulher está tamponada há tanto tempo, né? 25 anos de experimento. 25 anos tamponado. Será que ela tinha um... de 65%, mas ser FEP de 25 anos com derrame pericárdico, tanto errado aí, né? Não deve ser, né? Muito errado, né? Só se ela tivesse um quadro pulmonar, né, ou autoimune, alguma coisa que evoluiu para esse tamponamento, né, uma pericardite, uma tuberculose também, né? Pode ser, porque não bate, né? Foi o que o Leandro falou. Então, é um negócio errado. E 25 anos de espinéia com ciência cardíaca, é um troço muito errado, né? E controlado do captopril, pô, é um negócio muito estranho, né? E só do ponto de vista pedagógico, é engraçado porque tem um diagnóstico sindrômico, continente, né? Uma síndrome dispineica, tem uma síndrome precisa, que é uma síndrome de insuficiência cardíaca, tem um diagnóstico anatômico, que é o coração, né? Tem o diagnóstico fisiopatológico, que é derrame pericárdico, né? Então a gente tem aí uma síndrome de derrame pericárdico, que na verdade é a fisiopatologia dos sintomas apresentados. A gente só não tem a etiologia, né? E aí a etiologia tem que brotar. O que é mais provável, o que é menos provável, o que a gente não pode esquecer. Outra vez é a dificuldade não estar vendo o doente, né, cara? Porque às vezes você bate o olho no doente e sabe o que é, né, cara? Pois é. Aí, isso aqui é complicado, né? E a gente pode pensar nisso. Eu acho que o caminho o que é mais provável para tamponamento pericárdico? Parece que é uma pericardite efusiva aguda, né? Ou subaguda, não acho que é nada crônico. O que é menos provável? O que você não pode pensar? Né, cara? Esse doente, eu não sei, tem uma doença infiltrativa aí nesse troço, né? Pois é, tem tosse, o Leandro perguntou, né? Tem tosse crônica, alguma coisa? Tem a tomografia de tórax, Camila? Não. E o diagnóstico de trabalho, né? Diagnóstico de trabalho. Eu acho interessante também, porque assim, geralmente pericardite constritiva costuma dar bastante dispneia sem tanta congestão, né? Sem tanto sinal de congestão no exame físico, e essa moça está agora claramente congesta, né? Eu acho que ela deve ter tido uma piora muito importante aí da função contrátil aí, né? Da hemodinâmica dela nos últimos 4 dias, que fez ela fugir da regra aí, né? Nem todo paciente lê o livro. E concordo com o Bruno. Agora a gente tem que pensar em causas de pericardite. Uma maneira boa de trabalhar isso é o que o Kahneman chama de usar a visão de fora. Você partir da frequência das principais causas de pericardite e derrame pericárdico na população. Já é um bom ponto de partida para você estimar a probabilidade aí, pré-teste, né, inicial de cada uma das principais etiologias de derrame pericárdico. Eu acho que nessa lista aí, tuberculose, sem dúvida, né, e as micoses fúngicas também, micoses sistêmicas, né, inclusive PCM no Brasil é muito importante. Entra também neoplasia, eu acho que é uma possibilidade extremamente relevante, tem que ser investigada, e as vasculites, né, apesar de ela ser uma mulher um pouco idosa para ter vasculite, mas ela tem dispneia há 20 anos, né, então parece que um quadro que começou com 40 anos de idade já fica mais com cara de alguma vasculite, alguma doença inflamatória autoimune. E ela tem linfopenia e uma creatinina tocada, né? Das neoplasias entram as hematológicas, né, Bruno? Agora, o triste de pericardite é que uns 80% a gente não acha a causa, né? Isso que é triste. Só lembrar que essa doente tem hipertrofia ventricular moderada, tem uma massa ventricular aumentada e tem 25 anos de dispneia. Tem outra doença aí também, tá? Talvez uma cardiopatia hipertensiva. Ela tem inversão de padrão de fluxo de válvula e tissular aí, né? Deve ter um L aumentado. Embora o lado esquerdo não seja aumentado, tem um negócio estranho aí. Na prática, vai ganhar uma biópsia, né? Vai ganhar uma punção e a biópsia de pericárdio, né? Eu queria uma ressonância, mas não deve ter, né? Sei lá. Pode continuar? Pode seguir, Camila.
Na ocasião, a paciente não apresentava pulso paradoxal, com frequência cardíaca 68 batimentos, pressão arterial de 110/70, saturação de 92 e máscara de O2 de 10 litros. Foram solicitados exames para avaliação da função tireoidiana e realizada, então, a pericardiocentese. Durante o procedimento, após a saída de 380 ml de líquido esterohemático não coagulante, ela apresentou súbito mal-estar e rebaixamento do nível de consciência, PA inaudível, com pulso central presente, tendo sido realizada intubação orotraqueal sem intercorrências. A paciente evoluiu com parada cardiorrespiratória AESP e foram iniciadas as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Após 40 minutos, a paciente retomou o pulso com bloqueio de atrioventricular total no monitor, frequência cardíaca de 33, PA inaudível. Realizada a atropina, não houve resposta e foi passado marca-passo provisório através da veia subclave esquerda e iniciada a administração de noro. É porque eles falam, né, o que aconteceu. Pode passar. Peraí. Apesar do marca-passo funcionante e da administração de droga vasoativa em altas doses, a paciente manteve instabilidade hemodinâmica até que cerca de 2 horas após a passagem do mesmo, a paciente evoluiu com nova parada cardiorrespiratória e dessa vez não respondendo à manobra de ressuscitação cardiopulmonar. Após o óbito, recebemos o resultado dos exames de função tireoidiana, o TSH de 54,7 e o T4 livre de 0,2. Bom, nona camada do inferno, né? Mas deixa eu te falar, meu TSH, quando eu fiz diagnóstico de hipotireoidismo, era 107, pô. Essa mulher fez um derrame pericárdico com 54 de TSH, pô. Também acho esquisito, porque... Mas tem um T4 livre muito baixo, né? O TSH é um negócio interessante, ela não tem uma relação linear muito boa, né, entre o nível de TSH e o nível de manifestação clínica. Isso é uma coisa esquisita mesmo do hipotireoidismo. Às vezes a pessoa entra em coma mixedematoso com TSH de 20, 30, já vi acontecer. Mas ela não tinha só hipotireoidismo não, né? Porque tem questão aí, esse é hipertrofia ventricular aí. Tem mais coisa aí, gente. Posso ler a discussão? Assim, eu peguei só os pontos-chave da discussão. Pode. O derrame pericárdio é considerado a complicação cardiovascular mais frequente do hipotireoidismo, com prevalência variando de 30% a 80%. No entanto, os sinais de comprometimento hemodinâmico e do comportamento cardíaco são raramente relatados, embora tenha relatos de casos semelhantes ao que descrevemos, onde o tamponamento cardíaco foi a manifestação que levou ao diagnóstico da doença tireoidiana. A baixa incidência do tamponamento cardíaco justifica-se pelo acúmulo lento de líquido pela distensibilidade cardíaca. Dessa forma, o derrame pericárdico costuma causar mínima simatologia. Dentre os fatores que levam ao tamponamento estão infecção, hemorragia pericárdica espontânea, terapia com hormônios tireoidiano, paracentese abdominal, e no caso da paciente, do caso clínico descrito, uma infecção respiratória parece ter desencadeado a complicação. Porque, na verdade, o caso o título é a descoberta, né, do hipotireoidismo através do um tamponamento, que na verdade foi uma suspeita a princípio de insuficiência cardíaca. Tem uma relação temporal, eu só não estou convencido da relação causal, necessariamente, entendeu? Eu até acho que ela... Entendeu? Isso aí não bate, não. Tudo bem que tamponou, mas tem mais coisa aí, né? Uma pericardite viral associada, sei lá. Leandro, você que é endócrino também, cara? Pois eu fui vítima aí do viés de indisponibilidade, né? Que assim, tem aquele scriptzinho de hipotireoidismo que todo mundo tem na cabeça, que é a pessoa obstipada, com frio, esquecida, né? Com mixedema, com bradicardia. E nessa paciente não tinha nada disso na história, né? Então a gente foi vítima aí, provavelmente da falta do quadro florido de hipotireoidismo, que é a figura de livro. Lembrar que a falta da figura de livro é uma causa frequente de erro diagnóstico também. Se você esperar só aparecer a figura do livro, né, para pensar no diagnóstico, às vezes a gente deixa passar batido, mesmo casos que são incompletos, né, ou variantes. Mas nesse caso, eu não sei, eu fiquei realmente
com a suspeita que essa paciente devia ter mais coisa além do hipotiroidismo, que é uma história de 25 anos de dispneia, né? Ela devia ter alguma doença pulmonar ou cardíaca prévia aí. A gente viu o bloqueio de ramo esquerdo, que não é uma coisa comum de ver em hipotiroidismo, né? Eu acho que ela tinha uma doença cardíaca de base, sim, e talvez tenha descompensado agudamente né, juntando aí a infecção respiratória dos últimos 4 dias, aí descompensou o metabólico dela, que já estava complicado pelo hipotiroidismo, e talvez tenha sido a soma dos fatores aí que levou a essa evolução catastrófica, mas não foi só o hipotiroidismo, não. Também não fiquei convencido disso, não. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o que é interessante desse caso é que é um caso real, né? Então, assim, esses eventos aconteceram e na vida prática concreta nem tudo tem resposta, né? Então, não é incomum pacientes trazerem pedaços da realidade ali e a gente, às vezes, fica ali com uma hipótese que nunca vai ser confirmada, né? É um caso interessante que vai fazer sempre a gente lembrar de uma doença imitadora, que é a doença da tireoide. Toda doença tireoidiana está no 9º círculo do inferno, que, segundo Dante Alighieri, na Divina Comédia, o 9º círculo do inferno é onde fica o próprio capeta, mastigando Cássius Brutus e Judas, que são os traidores. E essas doenças como tireoide, sífilis, HIV, hepatite C, hepatite B, linfoma, são doenças que imitam qualquer condição, né? E lúpus. E lúpus, né, também. Mas lúpus também. E outra coisa, pode falar, doutor, pode falar. E o Flávio levantou a mão também, desculpa. Pode falar, doutor Leandro, pode falar. Te interromper. Eu só ia falar que nunca é lúpus. Às vezes é. É. Nunca é, só quando é, né? Mas normalmente não é. Flávio, você está com a mão levantada há mais tempo, eu não te dei a palavra, cara. Desculpa. Não, uma pergunta mesmo. Tem alguma relação de casualidade o fato de, bem no momento da pericardiocentese, ela ter desenvolvido a ESP? Eu sei que a pericardiocentese pode levar a arritmia fatal, mas nesse caso, o hipotiroidismo, teve alguma relação ou foi só o acaso mesmo? Eu acho que foi a arritmia relacionada ao procedimento. Ela sai em BAVT, né? Eu não sei, o Marco, que é intensivista, pode falar isso com mais propriedade. Se ela tivesse tido ataxia ventricular, era mais razoável, né? Mas em BAVT, só se tivesse feito uma perfuração ventricular, um troço muito grave, né? Foi o que eu imaginei. Mas tem relação, né, cara? Funcionou, estocou. Essa pericardiocentese foi guiado, né? Hoje em dia, você não enfia uma agulha no peito do doente sem guiar isso por ultrassom. A gente já fez isso muito sem guiar, né? Mas hoje em dia não é muito aceitável fazer isso sem guiar, mas que complica, com certeza. Né? Que pode ter sido, pode. E só lembrar que a questão do eletro dela não é típico de derrame pericárdico, né? Aquele eletro de baixa voltagem, de infradifuso de PR, supradifuso, que não respeita a parede, né? Não sei se foi o eletro do começo que depois piorou o derrame pericárdico agudo, né? Não sei, né? Mas o eletro dela não é típico de pericardite ou derrame pericárdico, né? Isso é verdade. Comercial é hipertensa de longa data, tem hipertrofia ventricular, mas assim, BRE não é um negócio que você vai esperar um doente que tem uma cardiopatia hipertensiva só, sabe? Tem alguma outra coisa aí, realmente estranho. Uma massa ventricular muito aumentada, né? Não sei. E uma dispneia de 25 anos para um doente com insuficiência cardíaca, repito, o que o Leandro falou é fato, né? Muito estranho isso. Não sei. Se tivesse uma necrópsia aí seria ótimo, né? Eu pensei nisso, Luciano. Lembrei lá do PS Godoy, né? Seria ótimo. Uma sessão anatomoclínica ia ser excelente. Galera, beleza, Camila, obrigado, foi ótima a discussão. Galera, quem quiser e tiver interessado, a gente vai emendar numa live agora sobre o congresso, né, Leandro? Quem tiver pique aí, a gente vai emendar. Fica quem tiver animado, vamos uma pausa de 7 minutos aí, a gente vai emendar para falar um pouco desse congresso de raciocínio clínico lá no Instagram. E aí, seguimos em frente. Terça que vem tem sessão de novo. Entrem com uns 10 minutinhos aí para ninguém ficar de fora. Beleza? Beleza, gente. Valeu. Camila, parabéns aí. Foi ótimo, tá? Ô, Bruno. Oi.
Só uma dúvida, assim, em relação àquela cervicalgia. O hipotiroidismo, sei lá, um bócio que comprimir alguma estrutura assim, poderia causar cervicalgia ou não é comum? Lembrando que não necessariamente hipotiroidismo tem bócio, né? E outra coisa, eu acho que essa cervicalgia pode estar relacionada à pericardite, né? Talvez, né? Mas eu ainda acho que isso aí foi uma pericardite. A minha impressão é que foi uma pericardite aguda em cima de uma doença de base. Essa é a minha impressão. Entendi. Mas a gente não vai saber a resposta disso, não. Beleza, valeu. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Parabéns aí, Camila, pelo caso. Obrigada. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Acabou. É bem nítido uma recomendação. Seria um absurdo na terra, né? Daqui a pouco também uma postagem do nosso querido Gabriel do Jack, que é um recorde histórico nele, com 39 anos, 359 dias, 40 praticamente. Ele se considera mais veterano, mais velho a fazer um gol na fase de Libertadores da América, superando Carlos Ângelo Lopes, que marcou com 38 anos, 281 dias. Grande do Diac, mandando aqui o detalhe, e a gente registra. Valeu, Diac. Voltou o árbitro a conversar, ele vai olhar, e a Heranda vai decidir. Está acabando, começou às 7h15. Não, é o 15. A minha forma parte nitidamente por ombro e não no braço. Descendo no ombro, se der pênalti, é maldade. O ângulo de cá, o ângulo de lá. É um negócio milimétrico, né? Para ele poder. É o negócio, o jogo é no Paraguai. Ele está na casa do Paraguai, pode eventualmente querer marcar. Eu acho que não foi pênalti. Você acha o quê, não? Que não foi. Você acha o quê, Vitor Alessa? Para mim, não foi. Hoje, se você der pênalti, nós vamos te escamar, hein, cara? Fala aí. Ele, inclusive, o Egito é deslocado pelas costas pelo jogador do Cerro Porteiro. O Jimenez. Tem razão, Heraldo. Ele sofreu a falta. Pênalti não foi, não. Se quiser dar, ele tá de sacanagem, pode até marcar. Se não tivesse, uma coisa for séria, ele não poderá dar o pênalti. Não poderá, não deverá. Pode fazer o que ele quiser, ele é árbitro, ele não é juiz, ele é árbitro. A imagem aqui é o programa comprometedor. Acho que ele vai dar o pênalti, cara. Ele vai dar o pênalti. Não. Vamos ver, caminhou. Não sabe sinalizar. O sinal dele é dúbio. Não deu. Não poderia dar. Eu acho que corretamente não foi lá. E o lance deu 214 espiadas. Aí chegou à conclusão que não foi. Então, pelo menos nisso aí, acertou, mandou bem, falou, garotão. A bola não para de rolar. Dionísio de Massa abre o jogo e mostra tudo. Daqui a pouquinho, 9h30. A bola rola, galera. E você vai ver o jogo ouvindo da Rádio Globo Ultrafágico da Gama. E Curitiba, Edson Mauro narrando. Comentários do Rafael Marques, que pensa o jogo com você. A reportagem é do Aguardinho. A bola vem, são 36. Faltando agora 9 minutos, 9 para acabar o tempo regulamentar do jogo. Oitavas de final, jogo de ida, Copa Libertadores da América, está 2-0 para o Flusão. Agora é falta, levantada a bola, vem por intermédio, jogador viajante, corta na área, salta a zaga do Tricolão. Ele na cortada antiaérea, bota a bola para a minha lateral, sai a bola, ela vai embora, vai cobrar o Fluminense, vai antes quer que seja processado com alteração, porque ele autorizou e é ele que manda. Fim de papo, tem que fazer a troca. Vamos lá,
Vai entrar o Caíde, Geraldo, aquilo que você falou, o Caíde. Isso aí vai sair o Caio PTA, Caio Paulista. É isso. Aí, no lugar do Caio Paulista, exatamente, o seu também saindo 23, o Camilo Espínola, e entrando pelo 29, o Romero. Romero, 29. Vamos lá, entrou o Romero e o camisa número 29. Ele está acostumado, o que está entrando é o Martínez. Eleição. Muda tanta gente ao mesmo tempo que fica até difícil. Fica complicado, mas está entrando o Martínez também. E Adriano Martínez com a camisa número 19. E que dá para a boca do gol do Flu na puxeta, veio para completar. Del Valle mandou para o alto. A bola vai embora, a bola vai para fora. Futebol Novo CBN. Só preço baixo, visite nosso site e conheça nossas lojas. Dom Atacadista, orgulho de ser do Rio de Janeiro. A bola no plano de goleiro. Manda um abraço carinhoso para o Sérgio Vargas Barreto. Em Araruama, minha querida Araruama. Alô, Sérgio, alô, Serginho. Acompanhando o Tricolor, tá ganhando, cara. Vem bola outra vez, agora na entrada da área, Casares vai fazer a virada. Manda a bola pra frente, mandou de primeira. Caiu pro campo de ataque do Tricolor. Tira na ponta ganhada pro Egídio. Ele fez um golaço no jogo. Ele fez o primeiro, deu um passo para ele fazer o segundo. Dividiu na zaga, bateu no back, saiu a lateral. Para o Fluminense cobrar aqui, botou pra fora, foi o Romero. Ele vai atrás da bola. O Fluminense vai, aproveita. Vai todo mundo pro campo de ataque. Romaria. Atrás do Romero, que chegou para cortar. Ele Romaria. Falta. Parou geral. O que é isso, Cartão? Quando ele saiu do jogador do Fluminense, foi empurrado pelas costas. Uma falta, inclusive, de educação, em que o árbitro poderia punir. Acho que ele entendeu que era um pouquinho de cena, estava gastando tempo e semana, e aí ele deixou para lá só marcou a falta. 38 minutos e 50, etapa complementar, Fluminense 2-0. Nenê fez o primeiro e deu passe para o Egito fazendo o segundo. O Flusão vai ganhando por 2-0 no futebol com ar-condicionado Split Air Pollution Inverter. Você encontra na Total Line. Dúvidas? Chama no Zap 21 3262 2700 e confira. Confira aí, galera! 39 jogadas, etapa complementar, faltando meia dúzia de minutos para acabar o jogo. Fluminense uma vitória no bolso. Fluminense ganhando o jogo. Não vai dar mole, né, Flusão? Claro que não. E eu quero mandar um abraço e um beijo muito carinhosamente para Carla Aparecida Abranches, em Ubá, Minas Gerais, para Maria Nilce, são tricolores, vou esperando, curtindo, vibrando com Fluminense, galerinha tricolor, Carlinha, Maria Nilce, beijos, vem o Fluminense, aqui para o campo de ataque, Luiz Henrique bateu cruzado na boca do gol, tocou no zagueiro, voltou para ele, prendeu a bola, botou no chão, mandou para trás, Casares ajeita o corpo para fazer uma rolada, a bola chega no Iac Felipe, recolheu, dominou, virou, na direita, veio o Flu, tocou, Samuel Xavier, rasteirinho, rasante, penetra o ataque, defendeu o goleiro, Cartagiano Fernandes, e o Casares estava lá, cara, prontinho para guardar, não houve rebote, e peninha para ele. Eu confiro para você, são 9 horas e 2 minutos, 9:02. É a hora certa do Futebol Novo CBN para você. É hora de se ligar no tempo do placar. Crava os dois, galera. 40 minutos e meio, faltando 4 para terminar. Eu confirmo para você. Estádio Naona em Assunção do Paraguai. Copa Libertadores da América, oitavas de final. Jogo de ida, placar Globo CBN diz. O nosso tricolor vai bem, obrigado. 2, Nenê e Egídio. 0, Central. Da Argentina, são 40 do segundo tempo. Bomboneira, 0 Boca, 0 Galo. E amanhã tem mais. Olá, e o nosso timaço vai contar. Eu vou narrar, Heraldo Leite comenta o jogo aqui
no pique da Globo, da CBN. Flamengo e Defesa e Justiça, bola rodando 9h30 da noite no estádio Norberto Tomaguelo. Pela Libertadores, eu, Reinaldo Leite, Renan Moura, Francisco Aiello, todo de maço nas ondas do rádio no pique da Globo da CBN. Jogados 41 minutos e 41 caindo lá o garotaço do Cerro, perdendo de 2-0, é tudo menos ser, e tá com cãibra, na verdade. Oi, o Bozelli está sentindo cãibra nesse avião. Menino, o detalhe é que o Nenê tem 39 anos. E hoje seria o dia dele também vacinar, né, contra a Covid-19 aqui no Rio de Janeiro. Mas o Nenê está no Paraguai. Vai ter que pegar uma repescagem, né? Vai pegar uma repescagem. Ele já teve, não pode dar mole para não pegar de novo, e vai esperar aí, tem repescagem. Depois o nosso jornalismo conta aí qual é a data da repescagem, mas que tem. Olha aqui, ele faz 40 no dia 19 agora. Pertinho já de fazer 40, 40. Ele vai fazer 40, então a repescagem dele é repescagem mesmo, cara. Não fale com o âncora Janderson Ricardo. Menino, manda um alô para meu filho Miguel, ele tricolor. Claro, Miguel, um abraço, garotaço! Fluminense 2-0, é o nosso tricolor. Vem a bola do Iago Felipe, mandando bem, mandando o DT no desvacilo do primeiro, prende a bola, bota no chão. Olha a colocação dos companheiros, preferem conectar mais atrás, atrasando o goleirão. Opa, trombaram no meio do caminho ali. Uma pegada forte no garotaço do Fluminense. Ele tá com dor de cabeça. Acho que tem paracetamol, viu? Vamos lá, ele está precisando. Era uma pancada, pegou lá de mau jeito e vai ter mais troca. Tem outra troca, vai sair agora o Bozelli. É isso, sai. Mete o pé e vai embora. Quem entra? Farinha entrando com a camisa 10, número 10, Luiz Farinha, fazendo a sua estreia hoje pelo Cerro Porteño. O jogador foi contratado para disputar as oitavas de final. Ex-jogador do Benfica foi contratado para ser o camisa 10, gente. Farinha, que não é do mesmo saco, está entrando na equipe do Cerro Porteño. Farinha, camisa número 10. A bola tocada na ponta canhota. Vinha para o Fluminense. Trabalhou, nunca chutou no contrário. Vai ganhar lateral. Fluminense ganhando tempinho. São 44, vai detonar. Nicolas Bacarim. Detona aí para mim. 44, falta 1 para terminar a bola da arrancada. Luiz Henrique na ponta canhota, cruzou na boca do gol, andou, goleiro marcou, voltou para o Mota, apontou, tirou nas nuvens. A bola está subindo. Vai sair de órbita. Vai sair de órbita. Vai cair em Marte. Está sendo focalizado agora pelo Hubble. Está sendo focalizada a bola que foi embora. Bota pela forma, filho. Pelo amor de Deus, Luca! Acho que ele voltou ao normal. Depois dos 2 gols contra o Sport, acho que hoje. Jogada linda do Luiz Henrique pela esquerda, mais uma, cruzamento do Casares. Ele bateu, o Jean defendeu. Essa é a jogada interplanetária que ele pretendeu fazer. Esse é aquele gol inacreditável, futebol do gol perdido, inacreditável. Física na pequena área, goleiro caído. Era só tocar a bola, ele foi dar uma bomba, para que isso? Jogada sensacional do Luiz Henrique. Era só chorar, né, Raul? Ele ia fazer, ele salva, mais uma grande defesa do Jean. Ele sobra para o Luca, não tinha marcador, não tinha goleiro, não tinha nada. E ele e a rede, para tocar a bola para o Sola, jogar lá fora do estádio. Inacreditável. Ai, a bola vermelha, que acabou de entrar, meteu na frente, soltou para o Luca, ele não pegou, vai pegar o Casares, trombou contra o zagueiro. Trânsito engarrafou, raspou ali o paralama dele, mas não é nada muito grave, não. É que a Vitor fala aí, o Luca ficou com tanta vergonha, porque ele ficou pedindo um pênalti ali, que ninguém gostou nele. Queria arrumar uma desculpa. Ninguém está de brincadeira, né? Quem tem que ser penalizado é ele. Fazer uma lambança na risca da pequena área, sem goleiro, desvelado. Ele e a rede. Ele não pica pro alto. A bola rolou. Vem pro campo de ataque Jimenez. Ele tenta matar da luta com o Luiz Henrique. Estava na marcação. Corta o Fluminense. Nico libera geral. Tudo defendendo outra vez. O juiz deu falta do lance. Ele não deu, não. Deu saída pela linha lateral. A bola saiu realmente. Saiu toda, mas saiu. O
O árbitro determina, Jimenez vai bater pelo time do Cerro. O árbitro aumentou em 5 minutos o prazo de validade no segundo tempo. Vamos até 50. Conferindo para você 9 horas e 8 minutos é a hora certa. Futebol do CBN para você. É hora de se ligar no tempo do placar. Gravadores, galera. Mais um das rádios do Pique da Globo da CBN. Oitavas de final do Mercado de Jogo de Ida. Conferindo para você 47. Faltam 3. 47. 2 do tempo. Vamos até 50. E o placar do CBN diz. O nosso tricolor vai bem, obrigado. Tem 2. Neném, Egídio. 0. As sombras do rádio. Vai pra frente o time do Cerro. Tenta cruzamento na boca do Batman. No ponto de sustentação da rede. A bola tocou desviada na saca do Fluminense. O árbitro vai marcar escanteio. Vem aí o Fluminense com 2-0 no placar. A vantagem acredite mais no jogo da volta do Maracanã. Quer descontar o prejuízo aí o time do Cerro. Vai fazer o levantamento na boca do gol. Preparou, vai pra bola. Bateu, cruzando, Vijaçante. Apertou pra taxa. Foi empurrado o zagueiro do Fluminense. É falta. Para o geral. Futebol Globo CBN. Daqui a pouco tem a central da bola. E você. Cis Barreiro. Ele é muito fera, galera. Ele vem aí. Já. E na sequência vai ter Vasco e Coritiba. Aqui no Pique da Globo, na Ração da Edson Mauro, comentários do Rafael Marques. E as reportagens do Bonato. E a central da bola com Francisco Barreiro. É o nosso timaço. Pique Globo CBN. Outro patamar. Bola que rola, RT, se levanta pelo meio do campo, que a primeira tanda 32, faz o domínio da Damião, comadilha, ele mete o pé, vai embora, tenta a caminhada, busca a conexão lá na frente, manda a bola para o Vijaçante, quarto, Fluminense, rebatida feita, acaba para o Iago Felipe, ele manda na ponta direita, o Fluminense bola, vai tentar descer a Kaique, chega na bola, protege, ele vai vir ali para o final da gramada, na altura dele, intermediário contrário, na direita de ataque, com a bola dominada, presa aos pés, vai tentar levar no fundo do campo, levou, tem 2 marcados, foi contra a zaga, bateu, a bola saiu, lateral, ganha tempo o Fluminense, esquertinho, caiu, não serve para a ponta do meio, não. Vai, o jogador do Fluminense pode se vangloriar, pode dizer que é um plano muito bom, Kaique, plano. Deixa você na cara do gol. 49,5. Vai. Também o garoto para acabar o tempo e o árbitro acrescentou. Alô, galera! É vitória tricolor! É o nosso tricolor! Ganhar é bom! 2-0 é melhor ainda! Sem vantagem! Abraçando a galera aqui, mandando mensagem, Vitor Santana, Edson Paz, Roberto Tavares, José Carlos, Janderson Oliveira, galera, mais soltando muito ligado na nossa filmagem. Tem bola cruzada na boca do contra-ataque. Levantamento feito para jogar o Luiz Mendes. Ele não alcançou a bola mergulhou do vídeo Marcos Felipe. Vai acabar. Tem 9,55, vai estourar 50 minutos. Estourou a boca do juiz, acabou. Fluminense, obrigado. Numa casa estadual, Fluminense 2, a bola não para de rolar. É de fácil com talento. Então já foi um talentoso, Francisco Baiano. É hora da central da bola, nova tração. Novo futebol como o CBN. Fala aí, soluções completas em privatização, como a sacativa, custo de centro, diagnóstico, foi abastecedor de qualidade, segurança,
Central. Na cobrança da M93 no horário de Brasília. E confusão em oitavas de final da Libertadores. 2 do Fluminense, 0 para o seu Copenho. O primeiro foi do Nenê e o segundo foi do Egídio. Isso mesmo, teve gol do Egídio antes. 2 para o Fluminense, 0 para o seu Copenho. Vai na vantagem do Tricolor, jogo de volta semana que vem, de novo terça-feira, no Maracanã, às 7h15 da noite, o jogo de volta nas oitavas de final da Libertadores da América. 9h13 no horário de Brasília, a gente vai tocar aqui no Fluminense, já tem tudo de fácil de Curitiba, Série B do Campeonato Brasileiro. É hora de opinião na central da bola, que foi o jogo, a vitória Tricolor, isso é papo pra ele, o comentarista que deixa você na cara do gol. Francisco Aiello, meus amigos do Futebol Campus IBN, tirando aqueles 15 minutos finais no primeiro tempo, em que o vento soprou contra, deu uma virada inesperada, começou a soprar contra, por quê? O castigo foi para alertar o Fluminense naquele momento. O Fluminense foi muito jogo. Pega muito mal, né? Nossa. Mais um pouco até. E fez um placar